Olá, povo abençoado, a graça e a paz. Quero compartilhar com você, nesse vídeo, um pouquinho sobre a minha conversão. Como é que eu cheguei a Cristo? Para começar essa história, vamos lá para 1999. Eu era um jovem de 14 anos na época e era um jovem super normal, super tranquilo para os padrões da época, até bem tranquilo. Não tinha nenhum motivo para meus pais terem dor de cabeça comigo. Nunca fui de ir a festas, nunca fui de beber, nunca fui de ter más companhias, sempre foi bem tranquilo, muito caseiro, gostava de estudar, era quase que um CDF ou um nerd da época. Isso me colocava numa posição que, para mim, eu não precisava de Deus. Para mim, Deus era algo muito distante. Era engraçado que eu via aqueles programas das igrejas de madrugada e ouvia os testemunhos e pensava, poxa, esse precisava, esse conseguiu encontrar, né, um amuleto em Deus para justificar que ele parasse um vício, que ele parasse alguma coisa que estava acontecendo com a vida dele. Mas eu não precisava disso, minha vida era super tranquila, super normal. Eu tinha um pensamento em que eu acreditava em Deus, mas Deus não era atuante na vida do ser humano. Ele era o Deus que comandava a natureza, por exemplo. E aí tudo ele regia na natureza, mas não interferia na vida do ser humano. Então, para mim, Deus não atuaria em nenhum momento na minha vida. Eu não precisava disso. Porém, em casa a gente tinha um problema. Meu pai na época era alcoólatra. E de repente ele decide parar e começa a frequentar uma igreja. Bom, na minha cabeça eu precisava incentivar meu pai a continuar se livrando desse mal. Então começamos a acompanhar ele, também porque ele ordenava que a gente acompanhasse. Meu pai era militar, hoje é militar aposentado, e sempre mantinha a gente com muito punho firme. Então, nas idas para a igreja, a gente começou a ouvir a palavra, a ouvir os louvores, e com certeza isso começou a tocar em nossos corações. Eu falo em nossos porque eu e minha mãe tivemos praticamente uma conversão juntos no mesmo período. E eu lembro que, mesmo indo para a igreja, eu não tinha o pensamento de ser convertido. Na verdade, eu estava acompanhando meu pai. Mas uma certa noite algo diferente aconteceu. Eu não lembro qual foi a mensagem do pastor, eu não lembro qual foi os louvores tocados, os momentos específicos da igreja. Eu só lembro que numa noite, ao ouvir o apelo do pastor dizendo: "Você quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida", eu, sentado no meu banco, só elevei meu pensamento a Deus e falei com Ele: "Senhor, eu quero. Eu quero sentir isso. Eu quero viver isso." E foi só isso que eu fiz. Eu não levantei a mão, não fui lá na frente. Eu só pedi a Deus: "Senhor, eu quero." Foi o suficiente para Ele transformar completamente a minha vida. A partir daquela noite, nunca mais eu fui o mesmo. Eu lembro que eu acordei pela manhã e, como era de costume, eu ia comprar pão. E eu saí de casa numa leveza, olhando para as coisas de forma tão diferente. Parece que literalmente as escamas caíram dos meus olhos. Eu tive um real encontro com Deus. Eu estava tão feliz que eu não conseguia nem explicar. Eu tinha tanta paz que eu não conseguia entender. E aí eu percebi o quanto eu precisava de Deus, o quanto eu era miserável, o quanto eu era pecador, o quanto dentro de mim as coisas eram podres e precisavam ser transformadas por Ele. Então Ele me limpou, me transformou. E desde então eu comecei a buscar e a conhecer um pouco mais sobre esse Deus. E o que me permitiu estar aqui hoje falando com você. Eu não sei qual é a sua condição hoje, se você tem esse mesmo pensamento achando que você não precisa de Deus, ou você já tem a consciência que você precisa de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: chame Ele para a sua vida nessa noite. Ele te chama, ele bate a porta, como diz lá em Apocalipse. Ele está à porta batendo, esperando você abrir. Abra seu coração ao Senhor. Saiba que Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu interior. Te dar, acima de tudo, a sua paz. Ele te dá a paz e a alegria que excede tudo aquilo que nós consigamos entender. Saiba que todos nós precisamos de Deus. Porque diz lá em Romanos que não há um justo sequer na terra. E que o pecado está na humanidade. E esse pecado nos aprisiona,
esse pecado nos faz cativos. Ele te espera, ele anseia por você. Mas isso é uma decisão que você tem que fazer, de se aproximar dele, para que a vida dele possa abundar na sua. Ele possa te dar uma vida que excede até mesmo os limites da morte. Saiba que Deus espera que você tenha experiências com ele. Deus quer se revelar a você. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Basta você abrir o seu coração e deixar ele entrar. Eu sei que por muitas vezes nós vamos só acreditar em Deus quando temos provas, temos coisas palpáveis sobre ele, quando conseguimos explicar a sua lógica. Não que Deus não seja um ser lógico, e eu vou falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Mas, acima disso, o Espírito Santo faz presente na criação e ele se manifesta a nós. Ele vai se manifestar a você. Basta abrir o seu coração e entregar sua vida a ele. Que Deus continue te abençoando grandemente.